Oi, gente! Hoje nós vamos continuar falando sobre o Pai, Filho e Espírito Santo, o que a teoria da Trindade fala sobre a respeito disso. Então, hoje nós vamos falar só sobre o Pai e explicar um pouquinho a teoria. Não está escrito na Bíblia essa Trindade, mas é uma forma nítida que eles passam a enxergar eles falam que são três pessoas, para não falar três espíritos ou qualquer coisa disso, que compõem a plenitude de Deus. Ela está presente desde a criação, desde Gênesis 1. No 26 nós vemos que ele fala: façamos o homem à imagem e semelhança. Então, neste versículo, nós encontramos o verbo fazer e ele está no plural. Isso significa que o Criador, ele estava acompanhado quando formou o universo. Além disso, a palavra de Deus em hebraico é usada em Gênesis 1:1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus no hebraico está como Elohim, como no plural. A sua origem vem desse termo. E esse termo indica mais que uma pessoa. Para ir mais fundo nessa teoria da Trindade, nós podemos explicar com o batismo de Cristo, onde o céu se abre, né? E tem a voz dos céus que está no Marcos 1, do 9 a 11, que fala assim: naquele dia veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair das águas, viu descer dos céus um espírito como pomba e veio sobre ele. Então foi ouvido dos céus: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Ou seja, eles se referem às três faces do Pai, do Criador. Então nós vemos que ele vê que não é uma pessoa só, visto que tem a presença do Pai, que fala dos céus, com seu filho, que é Jesus, que está sendo batizado, e o Espírito Santo em forma de pomba. Todos estes em uma única situação. Isso se relata a cada uma pessoa neste contexto comum. Eu tô falando pessoas para não referir a deuses, porque vai parecer uma coisa muito pagã. Então, eu estou falando como se os três fossem pessoas. E junto com esse texto, a gente pode se referir à personalidade divina, quando nós podemos ver na carta de João, em 1 João 5,7, que fala assim: pois há três que dão testemunhas nos céus, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Então pense numa limonada, para a gente poder entender o jeito que eles pensam: a água, o limão e o açúcar. Quando nós batemos no liquidificador e fazendo essa substância, ela fica homogênea. Você não consegue mais separar a água, o limão e o açúcar. Então ela se torna uma só substância. E deste modo não pode ser dividido a Trindade. Porém, nós sabemos as suas características e que formam cada um deles e como eles agem, porque nós podemos observar as ações de cada um e saber as diferenças, e nós podemos ver o que cada um é um. E aí foi essas características, foi caracterizada essa doutrina de três, de triuno. E assim nós conseguimos entender que os três são um só. Então,
por sua vez, a Trindade, ela diz a respeito à personalidade de cada um e a sua atuação nos céus e na terra. Nós vemos que cada um age diferente. Cada pessoa existe uma cultura de honra, onde o pai, ele sempre engrandece o filho e o Espírito Santo, e isso também aponta para os dois, e o filho, por sua vez, ele dá a honra para o pai e para o Espírito Santo. Isso vale ressaltar que eles também têm maneiras diferentes de se relacionar com os seres humanos, uma vez que eles possuem um comportamento próprio. Agora que nós compreendemos o conceito disto, dessa trindade, nós podemos referir a cada um como uma pessoa. Nós vamos ver aqui cada detalhe dessa separação de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Mas vamos começar com Deus Pai. Antes disso, vamos pensar numa sociedade. Qual é a função de um pai? Ele tem que manter a sua família, ele tem que prover a sua casa, ele tem que proteger sua esposa, ele tem que cuidar dos seus filhos, ensinar sabedoria para eles terem uma vida com tranquilidade na face da terra. Ele tem que dar afeto e ter paciência com os filhos. Nós vemos aqui um pai que ele tem amor para sua família, um pai assim sendo capaz de se doar por ela. Diante disso, desde o Antigo Testamento nós encontramos vários textos que se revelam essa parte de pai. Em Salmos 89, 26, ele fala assim: ele me invocará dizendo: tu és meu pai, meu Deus, a minha rocha da minha salvação. Em Isaías 63, 16 diz assim: mas tu és meu pai, ainda que Abraão não nos conheça, Israel não nos reconheça, tu és Senhor, é meu Pai, meu Redentor. O teu nome é desde a antiguidade. Em Deuteronômio 36 fala assim: e és assim a recompensa do Senhor ao povo louco e ignorante. Não é o teu Pai que te adquiriu e te estabeleceu? Malaquias 6:10 fala o seguinte: não tememos ao mesmo Pai? Não criou Deus nós? Por que seremos desleais uns aos outros? Para profanar a aliança que ele fez conosco? Em Isaías 64:8 diz assim: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos barro e tu é o oleiro, todos nós na obra das tuas mãos. Em Salmos 2:7 diz assim: proclamarei no deserto ao Senhor, ele me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Então nós percebemos que existem inúmeras referências que falam que o Pai é o nosso Pai, o nosso Criador, Ele nos cuida. Não resta nenhuma dúvida isto, que o nosso Deus é o nosso Pai. Porque nós vemos que isso Ele mencionou no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Em João 6:27 diz assim: trabalhem não só para comida, mas sim pela sua subsistência para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou como um selo.
O Pai, ele diferente dos outros ídolos, ele é uma pessoa soberana, poderosa, ele não tem limite. E nós vemos isso em Gênesis 18:14. Fala o seguinte: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, nesta mesma data, voltarei a ti e Sara terá um filho. Nós vimos que Deus, ele se relaciona com os filhos. Agora, os deuses pagãos, eles não se relacionam com os seres humanos, porque o Pai, ele convida a sua criação para ter essa comunhão, essa intimidade. Isso prova a grandeza do seu amor para com seus filhos. Entender que o Pai, ele é o nosso Criador, às vezes é difícil para alguns de nós, porque nós temos a mente que Deus, ele é nosso Pai, ele é um Deus bondoso, amoroso, justo e fiel. Muitas vezes nós não atribuímos isso ao nosso pai terreno e por este motivo nós não conseguimos fazer essa associação com isso. O motivo de não conhecer as escrituras acaba nos ser difícil de nós associarmos essa paternidade divina com as nossas vidas. E nós temos que entender que um bom pai, ele também corrige e ele também nos ama e ele deu o seu filho para nos salvar. Para nós termos uma vida de plenitude com ele, para nos reconciliar com ele, para nós termos esse relacionamento. Nós somos curados quando nós temos uma intimidade com Deus. Nós vamos parar com aqui, amanhã nós continuaremos falando sobre a Trindade e vamos explicar como é o Filho. Dê um like, se inscreva no nosso canal, até!